Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa casa de Bezerra, virtualmente aqui neste ambiente. Novamente aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E é bom lembrar que esses nossos encontros são semanais, todas as quartas-feiras, a partir das 10 horas, aqui estaremos. Eu espero que vocês e os nossos queridos amigos espirituais, e que eles possam, junto com o Mestre Jesus, nos fortalecer, nos auxiliar, nos inspirar nesse singelo trabalho de divulgação do bem. E nesses momentos de grandes desafios, vamos nos permitir esta pausa para uma reflexão e uma harmonização das nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre esta figura esplêndida, o mestre dos mestres, Jesus. Jesus é o caminho para o Pai. Tanto que em João, capítulo 14, de 5 a 14, encontramos esta passagem. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Ao qual respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ao qual Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das nossas obras, das mesmas obras. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará tantas obras como eu tenho realizado, para coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Que maravilhosas palavras do Mestre Jesus. E sabemos que Jesus, o Cristo, é conhecido mundialmente, seja como uma figura histórica para muitas populações do Oriente, seja como o Filho de Deus para o chamado mundo ocidental que fazemos parte. Sua passagem pela Terra foi tão marcante que acabou dividindo a história antes e depois do Cristo. Todavia, a personalidade do Mestre, como Mestre dos Mestres, a sua essência espiritual até hoje não foi verdadeiramente compreendida. Para muitos, é instigante o comportamento que ele adotou enquanto esteve encarnado presente entre nós. Talvez porque existe uma distância ainda muito grande entre a nossa capacidade e a grande sabedoria do Mestre, e por isso nos faltam condições para penetrar a lógica das suas atitudes. Podemos situar Jesus entre o chamado alfa ao ômega, pois ele nos ensinou o começo e nos mostrou como caminhar para atingir um fim de felicidade. Suas ações foram sempre revestidas de uma verdade superior, porém, ele, acima de tudo, as vivenciou de uma forma simples, tanto junto aos homens mais humildes como aqueles mais importantes, os eruditos da época, e influenciou profundamente a humanidade. Numa época em que o povo quase nada possuía e lutava bravamente pela própria subsistência, Jesus falava de um reino divino e também das recompensas futuras. Ele não oferecia riquezas materiais imediatas, mas ele acenava o alimento espiritual, trazendo recompensas em outras vidas. Então, Jesus é quase sempre lembrado como o enviado divino que veio para salvar os homens. E muitos achavam que bastava acreditar no Cristo para ficar salvo, digamos assim. Mas não é simplesmente aceitar de uma forma apaixonada a missão de Jesus. A sua missão é tão grande que 2000 anos já se passaram e não foram suficientes para ainda fazer com que os homens entendessem
os seus objetivos superiores. E a doutrina espírita, o espiritismo, ensina que Jesus é o espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra. O Messias, o mensageiro divino, guia e modelo da nossa humanidade. Como lemos lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Ao ponderar essa informação transmitida pelos amigos espirituais, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, pondera. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino habitava. Sabemos, irmãos, que Jesus pregava a necessidade do homem se transformar de dentro para fora. Jesus é um profundo conhecedor da psique humana, por ser um espírito evoluído e, por isso, pregava o amor como fundamento das relações sociais. Numa época, né, de tão poucos conhecimentos, Jesus, olha que interessante, teve a coragem de afrontar os paradigmas, os modelos preconcebidos em uso. Ele desafiou os conhecimentos culturais, ele despertou no povo a necessidade da melhoria dos próprios sentimentos. Jesus instigava as pessoas a pensar e a desenvolver a sua capacidade mental, simplesmente objetivando o quê? O aprimoramento espiritual. Cristo foi amado pelas pessoas de fé que entenderam a sua mensagem e se transformaram. Foi temido pelos orgulhosos, aqueles que se sentiram ameaçados pela verdade, porque a autoridade de um sábio ali estava presente. Mas a postura serena de Jesus mostrava-nos como nos posicionar diante da vida. Nós ainda estamos distantes da realidade cristã. Se o Cristo estivesse entre nós, presente nos dias de hoje, a reação da maioria dos nós, homens, certamente seria como a população de antigamente. Em várias ocasiões, Jesus foi procurado por pecadores, quase sucumbidos diante de um imenso sentimento de culpa, fruto de uma concepção errada do que fosse céu e inferno. Nessas ocasiões, o que Jesus fazia? Os acolhia, orientava no sentido de transformação interior, para que não voltasse a cometer os mesmos erros. Lembremos o caso da mulher adúltera. Recordemos Jesus com todo o amor e na certeza da sua presença constante. E, sobretudo, trabalhemos no atingimento dos objetivos que ele nos traçou. Quando ele nos disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus tendo plena consciência da nossa capacidade. Jesus não surgiu do nada. Foi criado como nós, na concepção básica de conceitos da doutrina espírita, simples e ignorantes, na mesma condição. Só que Jesus seguiu o caminho do bem. Jesus nos informou que cada um de nós trazemos a centelha divina, trazemos em cada um de nós o germen da evolução. Não estamos neste planeta para tirar férias, para nos acomodarmos, para sermos extremamente críticos ou profetas do caos. Aqui estamos, sim, para aproveitar não apenas as vivências de vidas passadas, não apenas nos preocuparmos com o que faremos ou o que teremos em posteriores encarnações. Que haja o interesse, o envolvimento, a responsabilidade ampliada do vivenciar o momento do agora, o momento da encarnação presente. Então, Jesus, como mestre de todos os mestres, que ele continue nos amparando, nos fortalecendo e que possamos não apenas fazer aquilo que devemos fazer, ao que estiver ao nosso alcance, mas que estejamos, sim, compenetrados, imbuídos de fazer o nosso melhor com o amparo do Mestre Jesus. Então, estas são as nossas reflexões para o dia de hoje. Que nós possamos seguir em paz, um abraço fraterno em todos, fiquemos na paz e continuem se cuidando.